Você não tem a sensação de que a Rede Globo está se desmanchando? Porque, além de demitir, agora tem um monte de gente caindo fora, por livre e espontânea vontade. Nesse vídeo, eu vou explicar por que isso está acontecendo. Presta atenção. A cachaça única é a melhor cachaça que eu já tomei na minha vida. É uma bebida de gente grande, super refinada, envelhecida em 4 tipos de madeira, inclusive uma delas é o Carvalho do Tennessee, a mesma usada no Bourbon que eu deixei de tomar para substituir pela cachaça. E em outubro agora a gente continua com a promoção com um desconto maravilhoso. Você clica no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter 20% de desconto. E mais legal ainda, agora em outubro, toda pessoa que adquirir a cachaça vai ter um sorteio e a pessoa pode ganhar uma outra garrafa. Então não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, você reparou que nos últimos tempos, além da Rede Globo mandar um monte de gente embora, agora alguns artistas e outros profissionais estão saindo da emissora por livre e espontânea vontade? Pois é, isso tem uma explicação muito simples. Eu sei que você deve estar meio confuso, quem acompanha esses bastidores da televisão, mas o tio Regis aqui está pronto para explicar para você o que aconteceu e o que está acontecendo. Primeiro você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como faz, aquela coisa toda. Vai visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó, uma das maiores bandas de todos os tempos aqui no Brasil. E eu já comentei a respeito dessas demissões que estavam acontecendo lá na Rede Globo num outro vídeo aqui no canal. Só que agora tem um monte de gente saindo fora por conta própria. Faustão, né? De uma certa forma, Thiago Leifert, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Antônio Fagundes, todo mundo tá pulando fora, gente do primeiro escalão, e fora um monte de outros artistas que realmente estão tomando essa decisão inédita, vamos dizer assim, até então. E a explicação para isso, meu amigo e minha amiga, é muito simples. Todos eles vão seguir o mesmo caminho. O streaming, né? Sim, eles abriram mão de uma exposição outrora desejada na TV aberta e vão para o streaming, vão para o mundo digital. E essa lista não vai parar de crescer. Porque também essa turma sentiu que a Globo está quebrando. Foi exatamente para estancar um prejuízo absurdo que a Globo teve no primeiro semestre desse ano, um prejuízo de 144 milhões de reais. Uma piora de 122% em relação ao que aconteceu no ano passado. E isso aconteceu mesmo com a emissora cortando 281 milhões em tudo que você pode imaginar, cara, de salário até cenários. Então, mesmo cortando 281 milhões de reais, a Globo teve um prejuízo no primeiro semestre de 144 milhões. É por isso que recentemente rolou uma dança das cadeiras, vamos dizer assim, na altíssima cúpula da emissora, com a saída do presidente executivo do Grupo Globo, que era o Jorge Nóbrega, e ele foi substituído por um dos netos do falecido Roberto Marinho, o João Roberto Marinho, sendo que o Paulo Marinho agora vai comandar a emissora, a Globo, né? Ou seja, o João Roberto vai comandar o grupo e o
Paulo Marinho, que é também da família Marinho, vai comandar a Globo. Isso, você não tem a sombra de dúvida, é uma tentativa de acalmar os acionistas. Não tenha dúvida disso. Agora, toda essa situação, ela também pode ser, aliás, ela principalmente pode ser explicada pelo voraz interesse que empresas como Netflix e Amazon Prime, esse interesse que eles têm em se tornar a preferência de todo o mercado de TV aberta e a cabo que existe hoje em escala mundial. Isso mesmo. Na verdade, o que todo mundo quer é derrubar o trono de empresas que outrora eram poderosíssimas, como a HBO e a própria Globo. Esses dois casos, aliás, HBO e Globo, eles são muito emblemáticos de emissoras que outrora foram referências em tudo que você pode imaginar. Séries e novelas, respectivamente, né? Pô, você lembra? Família Soprano, Game of Thrones, foram, pelo menos para mim, séries incríveis e que mereceram todos os prêmios conquistados. Mas a verdade, meu amigo e minha amiga, é que esses serviços de streaming, eles dispararam em termos de audiência mundial, sabe? E o que levou isso a uma debandada em escala migratória mundial dos usuários de TV normais para as plataformas de streaming. Então não é à toa, por exemplo, que o Netflix ele ganha mais prêmios hoje que a HBO, né? E as suas produções já são presenças constantes nas premiações do Oscar. Netflix, para você ter uma ideia do volume que isso significa, hoje o Netflix tem mais de 209 milhões de assinantes, contra 67 milhões, por exemplo, do HBO Max, que é a plataforma de streaming do HBO. Para piorar ainda mais essa história, o valor de mercado da Netflix disparou. E a empresa passou a dar lucro no ano passado, ao passo que a Warner Media, que era a dona da HBO, teve um prejuízo tão grande, mas tão grande, que a Warner Media foi inteiramente vendida para o grupo Discovery. Você está entendendo o que está acontecendo? Então, tudo isso não passou despercebido da classe artística brasileira, né? Além deles serem chamados para redução de salário, né? E ainda assim ter que assinar contrato de exclusividade para que eles não sejam demitidos, e vem sempre com aquele papo de, olha, mas a gente vai continuar a fazer contrato por obra, aquela coisa toda, né? Sem falar na demissão dos veteranos, artistas veteranos, por conta dos altos salários. Os artistas aqui no Brasil, eles sacaram. O plano dos serviços de streaming é simplesmente se tornar a nova TV, sabe? Pulverizando todas as emissoras existentes dentro daquele formato que a gente conhece de TV, incluindo, evidentemente, a própria Globo, que chegou a fazer um investimento bilionário no Globoplay, né? Já sabendo que o universo digital vai ser a sua prioridade daqui em diante. E inclusive a Globo, com todos os seus problemas, ela está muito mais adiantada nesse aspecto do que as suas concorrentes aqui no Brasil, que ainda estão, como é que eu vou dizer, estão engatinhando em areia movediça para entrar dentro desse universo do streaming e do digital. Da mesma forma, fazem hoje a própria Warner Media e a Disney, né, que é dona de dezenas de canais de TV, incluindo a ESPN, e eles não querem morrer com cartas podres na mão dentro desse jogo de baralho imenso em que se transformou a economia mundial. E os gastos para que tudo isso
seja feito, é na casa dos bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Um exemplo disso está no investimento em tecnologia, cara, para essas plataformas de nuvens e de gestão de dados para streaming, que as emissoras têm que usar e que hoje elas são fornecidas, por exemplo, por empresas terceirizadas e estão, por enquanto, disponíveis para qualquer cliente. Vou te dar um exemplo. A nuvem da Amazon, por exemplo, ela é usada pela Netflix, pela Disney Plus, pela HBO Max e pelo Amazon Prime. O Globoplay, ele usa a tecnologia de nuvem do quê? Do Google, que ainda hospeda o YouTube, a Discovery e a Sky, entre outros. Então, caso as TVs consigam um milagre, né, de se transformar em streaming a ponto de estabelecer um outro tipo de competição, vai vencer quem tiver, como diz meu amigo Ratinho, café no bule, ou seja, conteúdo. Quem investir mais bilhões em produções originais tem mais chance de ganhar. Ganhar o quê? Audiência e preferência de um mercado que vê a TV hoje como cachorro morto. E esse mercado é imenso. Por isso que os artistas sacaram que vale muito mais a pena você trabalhar numa emissora, ou melhor, no serviço de streaming, do que continuar engessado na Globo. E lá você vai acabar se tornando um funcionário insatisfeito, porque você não recebe a mais pela exclusividade que você assina no contrato, pelo contrário, e você não tem liberdade para outros desafios. Então o problema da Globo é que não dá para sequer manter os salários atuais e prometer novas oportunidades criativas. Porque os custos e os riscos hoje são altíssimos. Assim, e pelo tempo, inclusive, em que a margem para você cometer erros hoje é cada vez menor. Então você junta isso ao fato de que as receitas publicitárias são cada vez mais minguadas, justamente porque há uma audiência inteira e enorme migrando para o digital. Você entendeu por que os artistas não querem mais trabalhar na Globo? É por isso que a Globo tem que cortar custos na TV aberta e na TV a cabo para investir no digital. É óbvio que os artistas provavelmente vão ganhar muito menos nas Netflix e nas Amazons Primes da vida, tá entendendo? Porque eles vão trabalhar por obra. Ok. Só que eles vão ter mais liberdade, não apenas para trabalhar em concorrentes, né? Mas também eles vão ter mais liberdade de criarem projetos e ideias que a Globo jamais toparia fazer. Sacou? E só que outra coisa, e tem um outro detalhe muito que as pessoas também não percebem isso. Muita gente famosa compensa hoje essa perda de grana com aquilo que eles ganham nas redes sociais, né? Já que eles são seguidos por milhões e milhões de débeis mentais. E são exatamente esses seguidores botocudos que são fundamentais para uma nova fonte de receitas por parte de marcas que estão interessadas nessas exposições para o público. Tem muita gente, mas muita gente, que fatura muito mais com campanhas publicitárias nas redes sociais do que recebiam de salário nas TVs normais. O que tem de gente faturando grana, fazendo dancinha ridícula nos TikToks, fazendo dublagem no Instagram, nesses TikToks, nessas porcarias, é um absurdo, bicho. E mesmo
sem aparecer na TV normal. Então, qual o sentido de artistas da Globo assinarem contratos de exclusividade com o Globoplay? E ainda com salário menor. E outra, seria mais do mesmo. Veja o caso, por exemplo, do Marcos Mion, por exemplo, que ele foi para a Globo, mas ele manteve o contrato com a Netflix sem exclusividade por ambas as partes. Ele não é exclusivo da Globo, ele não é exclusivo da Netflix. Você está entendendo? Só que tem um detalhe também, meu amigo, minha amiga. Para os serviços de streaming concorrerem com as TVs no Brasil, eles vão ter que ter novelas e uma produção nacional com grandes talentos oriundos da própria TV, para justamente atrair as massas. E é por isso que eu sempre digo que a TV, como todos nós conhecemos ao longo de décadas, morreu. E morreu por conta desse irrefreável apodrecimento de criatividade e que a gente tem hoje nas TVs, cara. E também por causa desse verdadeiro êxodo de artistas e profissionais para o streaming. Então, sem talentos e sem conteúdo, qual é o motivo que você tem de sentar na frente da televisão, no sofá? É por isso que essas emissoras de televisão, quem não se adaptar, vai rodar. E olha que é o que pode acontecer com a Globo, seriamente. Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu expliquei então para você direitinho, didaticamente, o que é que está acontecendo. Todo mundo está querendo ir embora da Globo e indo mesmo. Não esqueça de deixar aqui nos seus comentários o que você acha a respeito dessa situação. E também não esqueça de visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos como essa camiseta aqui, é incrível! Essa banda maravilhosa. E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!